Minha avó no casamento da minha mãe. Ok, eu nunca pensei que teria uma história digna do infame subreddit Pais Intitulados, mas aqui estamos. Eu, 13, participei do casamento da minha mãe, 38, e do, agora, marido dela, 40. Minha nana, velha vadia louca, também estava participando. Estamos todos nesta mansão, e ela aparece e mostra seu vestido de noiva. É um vestido branco que vai até os tornozelos, decorado com uma gola brilhante e uma jaqueta branca. É uma piada real, combinada com o chapéu branco que tem um buquê de flores na borda. Antes do casamento em si, na noite anterior para ser exata, minha avó bebeu tanto vinho que estava bêbada demais para andar. Ela ainda estava bêbada quando acordamos na manhã seguinte. Ela acordou e começou uma discussão com uma dama de honra, gritando que ontem à noite ela tinha feito jantar para todo mundo e não tinha recebido nenhum crédito. Ela não tinha. A dama de honra com quem ela estava gritando realmente nos fez comida. Ela invadiu a sala e minha mãe estava se preparando, e ela estava gritando e berrando com minha pobre mãe, que estava à beira das lágrimas. Minha avó então, ainda bêbada, entrou no carro e foi até a casa do meu tio. Ela gritou com meu tio, e meu tio ligou para minha mãe, que estava abrindo os olhos tentando não estragar a maquiagem enquanto sua mãe gritava ao telefone com ela. Logo, o namorado da minha tia foi enviado para ir buscar os dois. Então ele foi. Minha avó havia se recuperado e se desculpou pela explosão. Apenas para repetir 10 minutos depois, gritando que todos os outros tinham feito cabeleireiros e maquiadores profissionais e ela não. Minha mãe gritou com ela que era porque ela estava ocupada fazendo birra na casa do meu tio. Ela então calou a boca, e tudo estava bem. Fomos ao local, minha mãe se casou, etc. Então, depois disso, eu estava sentada nos degraus em frente ao local, apenas sentada. Eu já estava de mau humor, porque o homem com quem minha mãe se casou é uma pessoa assustadora, para mim e minha irmã. De qualquer forma, então minha avó veio e estava falando comigo sobre como eu poderia falar com ela sempre. Ela se entregou a si mesma e começou a listar coisas ruins que aconteceram em sua vida. Foi assim que ela me disse que meu cachorro havia morrido. Ela simplesmente disse só, e Vilo está morta também. Olhei para ela e perguntei o quê? E comecei a chorar. Aquele cachorro foi minha infância. Ela foi a melhor coisa que já aconteceu com qualquer um de nós. Estou chorando de novo escrevendo isso embaraçosamente. Então, sim, comecei a chorar e ela foi embora com seu vestido branco, enquanto minha irmã, tias, tios, mãe e basicamente todos do casamento gritaram com ela até ela sair. Eles não me contaram porque sabiam como eu ficaria afetada. Eu quero estrangular aquela bruxa com a pena estúpida em seu chapéu. Eu disse à minha escola como meus pais me tratam. Ok, esta é uma história estranha, para dizer o mínimo. Algumas semanas atrás eu fiz um post sobre minha avó maluca e mencionei meu padrasto e como ele entrou em mim no banheiro. Seja como for, eu estava fazendo meu cabelo. Não muito grande coisa, mas escalou com um I maiúsculo. Tenho 13 anos. Estou no 8º ano do ensino médio, e nesta segunda esqueci meu blazer da escola, uniforme e tudo isso, na casa do meu pai. Na época, eu pensei que estava na minha mãe porque eu não conseguia encontrá-lo na do meu pai. Eu mandei uma mensagem para minha mãe e perguntei sobre isso. Ela ficou furiosa sobre como eu sou tão desorganizada e como não é responsabilidade dela. Contexto: eu vou morar com meu pai em alguns meses, que é ótimo. De qualquer forma, a gritaria me enviou direto para um ataque de pânico. Eu estava chorando e tremendo, gritando e não conseguia respirar enquanto meu pai tentava me consolar. Eu estava 15 minutos atrasada para a escola, então fomos ao escritório para explicar. Então fui enviada para o formulário. Sentei-me sem meu blazer e meu tutor de forma me levou para pegar um extra na escola. Na caminhada até lá, minha tutora de forma me perguntou o que havia acontecido e eu disse a ela, obviamente. Ela ficou chateada com a história que eu estou supondo, porque uma garota na minha forma me disse que voltou chorando depois que ela me mandou para a aula mais cedo. No dia seguinte, ela investigou mais, perguntando sobre minha vida em casa, e perguntou sobre meus pais. Contei a ela sobre o incidente com meu padrasto, um grande erro da minha parte. Ela passou a informação ao meu agente de apoio pastoral, que no dia seguinte me levou para escrever uma declaração. Eu fiz isso, e depois, ela perguntou sobre o incidente. Eu rapidamente tentei explicar, dizendo a ela, ele se desculpou, e foi uma coisa única, e eu estava apenas arrumando meu cabelo, ele não se desculpou. Essa foi a única mentira que eu disse, infelizmente, e ela francamente não escutou. Faz o quê? 2 dias? Desde então, e eu volto para casa de sair com meus amigos para minha mãe olhando para mim como se eu fosse uma presa. Ela não quebrou o contato visual enquanto explicava que os serviços sociais iriam investigar mais e que eu estava mentindo. Em algum lugar abaixo da videira, alguém havia mencionado um chuveiro. Eu não tinha estado no chuveiro, e eu nunca tinha dito isso. No entanto, de alguma forma, alguém confundiu minhas palavras e disse que eu estava no chuveiro no momento do incidente. Eu não era. Eu realmente não sei como isso foi parar lá.
mas minha mãe agora está decidida a acreditar que eu disse isso, que eu menti para a escola para conseguir o que queria, o que é insano por sinal, porque estou literalmente deixando a escola em breve e não me beneficiaria dizer isso de qualquer maneira. Então, sim, minha mãe, meu padrasto e minha irmã estão todos dizendo que eu sou uma idiota porque alguém não sabia bater. Sou babaca por acidentalmente derramar isso na escola? Eu não sei o que pensar e meu cérebro está uma bagunça. Essa situação toda é demais. Já estou sob muita pressão com meus pais brigando, me culpando por tudo, meus trabalhos escolares, e mantendo minha vida social. Eu pessoalmente acho que não fiz nada de errado, mas talvez eu tenha. Ajuda! Mãe intitulada tenta me fazer namorado de seu filho. Isso aconteceu cerca de um ano atrás, quando eu tinha 14 anos, durante as férias de inverno, quando estava de férias no Japão. Portanto, tudo isso será traduzido aproximadamente do japonês. Eu estava no parque sentada sozinha em um banco bebendo chocolate quente ouvindo música quando esse cara me deu um tapinha no ombro. Por uma questão de anonimato, vamos chamá-lo de Ethan. Oi, eu estava na zona para ouvir música, então levei cerca de 10 segundos para registrar que havia um humano atrás de mim. Olá, desculpe se isso soar assustador, mas a patinação no gelo por aqui eu realmente não quero ir sozinho. Você se importaria de ir comigo? Eu posso pagar por você. Olhei para esse garoto por um segundo antes de concordar. Ele era fofo, então fiquei surpresa por ele não ter mais ninguém para ir com ele. Claro, mas você se importa se eu perguntar primeiro ao meu pai? Claro, sem problemas. Então liguei para meu pai e ele me fez algumas perguntas sobre a área, que eu repassei para ele, depois de volta para meu pai algumas vezes. Depois que meu pai concordou, começamos a andar e conversar, embora fosse apenas uma caminhada de 2 minutos. Chegamos, pagamos aluguel de patins e começamos a patinar quando de repente ouço a voz do que parece ser uma senhora simpática. Ethan querido, você esqueceu suas luvas. Ela começou a correr para dar a ele, então eu decidi dar uma volta para deixá-los falar por um segundo quando ouço Ethan gritar comigo. Mitsuki, venha conhecer minha mãe. Claro, eu patinei e quando fiz percebi que ele estava sussurrando algo para ela. Então eu patinei e ela meio que olhou para mim. Mãe intitulada, olhando para Ethan. Por que você está falando com essa americana? Eu te disse, você só pode namorar asiáticos. Não precisamos manchar o nome da família. Fiquei surpresa por alguns motivos. Primeiro, posso não ser tão asiática quanto eles, mas é óbvio que sou asiática. 2. Ele me chamou pelo nome, Mitsuki, um nome japonês muito óbvio e bastante comum. 3. Ele me chamou em japonês, ao que eu respondi, em japonês. E, no entanto, com tudo isso, ela achava que eu não conseguia entendê-la. Eu sentei e escutei por um segundo antes que a mãe se virasse para mim e dissesse com o sotaque japonês mais pesado que eu já ouvi: deixe meu filho em paz. O filho protestou por alguns segundos antes de sua mãe dar aquele olhar de vou contar até 10. Eu apenas olhei para ela morta nos olhos. Se você precisa me dizer algo, pelo menos faça com que seja compreensível. Dito em japonês. De repente a mãe ficou com um tom de vermelho que eu nunca tinha visto antes. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de olhar para mim. Você fala japonês? Sim, eu sou japonesa. Então você será perfeita para o meu filho. Desculpa, o quê? Toda a personalidade dessa senhora mudou em um nanosegundo de vá embora para namorar meu filho. Você me ouviu. Meu filho precisa de uma namorada para não ser um perdedor na aula. E uma japonesa como você se sairia muito bem. Me desculpe, mas eu fui instantaneamente cortada. Ethan estava parado. Não importa, olha meu filho. Ele é tão lindo. Mãe, cale-se. Ela não quer. Deixe em paz. Seu pirralho, eu só estou tentando te ajudar para que você não acabe sendo uma decepção como seu irmão mais velho. Eles meio que gritaram para frente e para trás por um minuto, enquanto eu estava sentada lá como um personagem secundário em um filme apenas assistindo. Você vai namorar com ele, certo? Eu não moro no Japão. Além disso, eu gosto de mulheres. Eu disse isso com 0% de emoção porque estava cansada dessa senhora. Nenhuma palavra foi trocada. Ethan foi arrastado enquanto se desculpava e me dizia para devolver os patins quando eu terminasse.